E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos dando início ao estudo da cinética química, tá certo? Então, bora ver o que é cinética química? Cinética química nada mais é do que a área de estudo da química que vai estar investigando a rapidez das reações químicas e os mecanismos por quais elas se processam. Vocês podem estar ouvindo aí alguns termos como velocidade das reações químicas em vez de rapidez, mas é a mesma coisa, tá certo? Então, esse termo cinética aqui, ó, você já deve ter ouvido falar lá em física, que está relacionado à velocidade, beleza? E já quando está associado à química, a gente sabe que tem a ver com reações químicas. Então, cinética química, ela vai estar analisando a velocidade das reações químicas e também os mecanismos por quais essas reações químicas se processam, beleza? Vamos pensar um pouco sobre cinética química, pessoal? Tem algumas reações que elas são extremamente rápidas, como por exemplo o sódio em contato com a água. Já outras reações que elas são mais lentas, como por exemplo o magnésio em contato com a água. Ele já reage muito mais lentamente do que o sódio em contato com a água, tá certo? Então vocês estão vendo que as reações químicas elas têm velocidades diferentes. Tem algumas reações químicas que elas têm as velocidades moderadas, como por exemplo a decomposição térmica de sais, a combustão de materiais orgânicos, a transformação de alimentos pela ação de bactérias e fungos e também a queima da vela, tá certo? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem a representação de uma laranja contaminada por fungos. Você vê que isso é um processo que é, acontece de maneira mais lenta, de maneira mais moderada, beleza? Porém, tem reações que ocorrem de maneira extremamente lenta, como é o caso da preparação do vinho a partir da fermentação do suco da uva. E tem outras reações que são ainda muito lentas, como por exemplo a formação de petróleo. A formação de petróleo ela acontece devido à decomposição da matéria orgânica, tá certo? E isso demora milhares e milhares de anos, beleza? No nosso cotidiano, qual que é a importância da cinética química? Primeiramente, a gente fala da importância na indústria. A indústria sempre está precisando fazer reações químicas de maneira que elas sejam eficientes e rápidas, tá certo? Eficiente já acaba sendo um pleonasmo de rápido, né? Mas acho que vocês entenderam. Então, na indústria precisa fazer uma reação química. Essa reação química ela tem que ser extremamente rápida, utilizando o menos possível de reagentes, beleza? Então, é preciso saber qual que é a velocidade dessa reação química. Vai ter reação química que ela é extremamente lenta e vai ser preciso acrescentar uma substância ali para melhorar a eficiência dessa reação, tá certo? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Quando a gente coloca carne no congelador, por que a gente coloca carne no congelador? É para diminuir a ação das bactérias, né, na decomposição dessa carne. E quando a gente coloca feijão na panela de pressão, a gente quer fazer o processo inverso, né? A gente quer aumentar a velocidade na preparação desse alimento, tá joia? Então, pessoal, agora a gente já consegue fazer os cálculos envolvendo cinética química. Como que a gente faz cálculo de cinética lá em física? Como que a gente calcula a velocidade? A velocidade em física é a distância sobre o tempo, certo? E na química vai ser a velocidade ou rapidez de reação vai ser igual à variação da quantidade de uma substância. Essa quantidade de substância pode ser expressa em concentração, quantidade de matéria, que é mol, pressão, massa e volume. As unidades mais recorrentes vão ser concentração e quantidade de matéria, beleza? E isso vai estar dividido pelo intervalo de tempo, né? Que é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui, pessoal, a gente tem uma reação genérica, onde a gente tem um reagente A reagindo com B, formando C e D, tá certo? E essas letras minúsculas aqui, A, B, C e D, elas vão estar representando o coeficiente estequiométrico, tá certo?
Como que a gente vai calcular a partir de uma reação a velocidade média dessa reação? A velocidade média da reação ela vai ser calculada através da divisão da velocidade média de reação de qualquer uma das substâncias, seja dos reagentes ou a velocidade média de qualquer um dos produtos, beleza? Pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, pessoal, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, para ver se vocês entenderam o que é velocidade média. Nesse primeiro exemplo, fala o seguinte: considere a reação de decomposição da água oxigenada. 2 mols de peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, vão estar formando 2 mols de água mais 1 mol de gás oxigênio, tá certo? Aí no exercício falou o seguinte: digamos que em 1 minuto se formaram 0,3 mol por litro de água e 0,15 mol por litro de gás oxigênio, enquanto se decompôs 0,3 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Ou seja, temos então as velocidades médias, concorda comigo? De decomposição da água oxigenada e da formação de água e de gás oxigênio. Tá certo? Concorda comigo, pessoal? Por que isso é velocidade, professor? Se tem uma variação de concentração por unidade de tempo, isso indica que é velocidade, beleza? Mas como que eu vou representar isso? Primeiramente, a gente começa com água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então, falou que está se decompondo 0,3 mol por litro a cada minuto. Então, isso quer dizer que a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio é 0,3 mol por litro por minuto. Concorda comigo? E da água? Da água também vai ser a mesma coisa, né? Falou que formou-se 0,3 mol por litro a cada minuto. Então, isso quer dizer que a velocidade média de formação da água é 0,3 mol por litro por minuto. Beleza? Por fim, o gás oxigênio, mesma coisa. Falou que está se formando 0,15 mol por litro de gás oxigênio a cada minuto. Então, isso quer dizer que a velocidade média de formação do gás oxigênio é 0,15 mol por litro por minuto. Como que eu calculo a velocidade média da reação, pessoal? Que a gente quer saber da reação global. Muito simples, a gente vai dividir os valores da velocidade média de cada substância envolvida na reação pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Por exemplo, da água oxigenada, o coeficiente estequiométrico é 2. Então, você vai dividir 0,3 mol por litro por minuto, que é a velocidade, por 2. Isso vai dar que a velocidade média da reação é 0,15 mol por litro por minuto. E da água, mesma coisa, a velocidade média, a partir da velocidade média, a gente consegue encontrar a velocidade média da reação a partir da velocidade média de formação da água, dividindo a velocidade média de formação da água pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, que vai ser 2. Então, a gente vai encontrar aqui 0,3 mol por litro por minuto dividido por 2 é igual a 0,15 mol por litro por minuto. Por fim, a gente tem a velocidade média de formação do O2, não tem? Então, a mesma coisa que a gente fez nos exemplos anteriores, nos itens anteriores, pessoal. A velocidade média da reação, utilizando a velocidade média do O2, vai ser igual. A velocidade média da reação vai ser a velocidade média de formação do O2 dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, a gente encontrou lá que a velocidade média de formação do O2 é 0,15 mol por litro por minuto. Já que o coeficiente estequiométrico é 1, vai dar 0,15 mol por litro por minuto mesmo, tá certo? Então, pessoal, a partir disso, o que eu consigo tirar de informação? Eu consigo tirar de informação que a velocidade média da reação ela é igual, né, pessoal? Para todos, em relação, quando você usa a velocidade média do peróxido de hidrogênio, da água ou do O2. Então eu pergunto a vocês, isso faz sentido? Claro que faz, né, pessoal? A gente está analisando a velocidade média da reação global. Então, a velocidade média da reação global, ela tem que dar igual para esses 3 cálculos aqui, beleza? Agora eu pergunto a vocês, eu consigo encontrar a velocidade média de cada reagente ou produto?
Sim, pessoal. Como que eu faço isso? Eu vou estar utilizando essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, se eu quero calcular em relação a algum produto, vai ser a variação da quantidade desse produto dividida pelo tempo, certo? Lembrando que variação é a quantidade no tempo final menos a quantidade no tempo inicial, beleza? E aqui ΔT é a mesma coisa, ó, é o tempo final menos o tempo inicial, tá joia? E quando, pessoal, eu estiver analisando os reagentes, é importante uma coisa, que eu coloque o módulo. Por quê, professor? Porque a velocidade ela vai estar dando negativa e não existe velocidade negativa, tá certo? A gente precisa corrigir isso colocando o módulo. Quando a gente for analisar os reagentes, vocês vão colocar o seguinte, ó, módulo da quantidade de reagente vai ser igual, vai ser dividido, na verdade, pela variação do tempo, que aqui vai ser a quantidade final do reagente menos a quantidade inicial naquele intervalo de tempo ali, ó, que vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Tá joia? Vamos fazer esse exemplo aqui para ver se vocês entenderam, pessoal. Nesse exemplo aqui fala o seguinte: considere a seguinte reação de decomposição do gás ozônio, que é O3, em gás oxigênio, que é O2. Aqui está a reação, ó, onde 2 mols de ozônio se decompõem formando 3 mols de gás oxigênio. Tranquilo? Aí no exercício falou o seguinte: digamos que no balão havia 10 mol de gás ozônio, mas após um minuto restaram-se apenas 4 mol. Isso significa que 6 mol de ozônio se transformaram em gás oxigênio, beleza? A gente considera aqui, pessoal, que esse balão aqui ele tenha 1 litro, tá joia? Então, voltando ali, no tempo inicial, qual que era a concentração de gás ozônio? Era 10 mol por litro, né? Por que era 10 mol por litro? Porque no tempo zero nada reage, pessoal. É a concentração inicial, tá certo? E consequentemente a concentração de gás oxigênio ela vai ser zero, né? Já que não tem nada reagindo no tempo zero, então a concentração é zero, não vai ter nada de gás oxigênio formado, beleza? Porém, falou que depois de um minuto restaram apenas 4 mols. Então, depois de um minuto a concentração vai ser 4 mol por litro. Só que não falou para a gente a quantidade de gás oxigênio que foi formada. Mas a gente consegue descobrir, não consegue? Como? Observando a relação estequiométrica, que diz que 2 mols de ozônio formam 3 mols de gás oxigênio, certo? Então, 2 mols de ozônio formam 3 mols de gás oxigênio. E através dessa fala aqui, ó, que diz que 6 mols de ozônio se transformaram em gás oxigênio, então isso indica que 6 mols de ozônio reagiram, né? Então você escreve ali na fórmula 6 mols de ozônio, certo? Que foram reagindo, que vão ser consumidos. Então a gente consegue prever qual que vai ser a quantidade de mols de gás oxigênio que vai ser formada, certo? Só fazendo essa regra de 3 aqui, ó. Tá certo? Então, fazendo essa regra de 3 aqui, a gente vai encontrar o número de mols de gás oxigênio que foi formado, beleza? Então, a gente vai encontrar aqui que é 9, tá certo? Então, vão estar reagindo ali 6 mols de gás oxigênio, certo? Que vão ser consumidos e, consequentemente, vai estar formando 9 mols de gás oxigênio, certo? Vão ser consumidos 6 mols de gás ozônio e vão estar formando 6 mols de gás, 9 mols de gás oxigênio. Tá certo? Então, a gente já encontrou, a gente consegue determinar a concentração de cada um no tempo de 1 minuto. Beleza? E agora, para calcular a velocidade média. Por exemplo, em relação ao ozônio. Muito fácil, né, pessoal? A gente vai colocar o módulo, certo? Ou a gente pode colocar só o sinal negativo, como fez aqui no exercício antes. E a gente vai pegar a quantidade de ozônio no estado final menos a quantidade de ozônio no estado inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, certo? A quantidade de ozônio no tempo final era 4, então você vai subtrair de 10, que era a concentração inicial, dividir pela variação de tempo, que é 1, que é o tempo de 1 minuto, menos o tempo de 0 minuto, beleza?
Então, fazendo essas contas aqui, a gente vai encontrar aqui a velocidade média em relação ao ozônio vai ser 6 mol por litro por minuto. Isso indica que durante 1 minuto, 6 mols de ozônio reagiram para cada litro do sistema. Concorda comigo? E para o gás O2, bem fácil também, vai ser a mesma coisa. Vai ser a quantidade de ozônio, de oxigênio, na verdade, no estado final, menos a quantidade de oxigênio no estado inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então a gente viu que a concentração final de gás oxigênio era 9, menos a concentração no tempo inicial, que era 0, certo? Então você pega ali, divide pela variação de tempo, que é 1 menos 0. A gente vai estar encontrando que a velocidade média em relação ao O2 é 9 mol por litro por minuto. Isso indica que durante 1 minuto, 9 mols de gás oxigênio foram formados para cada litro do sistema. E se no exercício, pessoal, pedisse para a gente calcular a velocidade média da reação, o que a gente faria a partir das velocidades médias que a gente encontrou em relação ao O2, ao O3, na verdade aqui, e ao O2 aqui? Simples, né, galera? A gente dividiria as velocidades médias de cada um pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, certo? Uai, como assim, professor? Por exemplo, o O3, a gente encontrou que a velocidade média dele é 6 mol por litro. Observando lá na reação, o coeficiente dele é 2, certo? Então você vai pegar a velocidade que a gente encontrou aqui, certo? E vai dividir por 2. Então nós vamos encontrar que a velocidade da reação é igual a 3 mol por litro por minuto. Beleza? E em relação ao O2, a gente encontrou que a velocidade de formação do O2 é 9 mol por litro por minuto, certo? Então, se a gente voltar na reação, a gente vê que o coeficiente estequiométrico da reação é 3, certo? Então, a gente vai pegar, dividir a velocidade de formação do O2 por 3. Então, a gente vai encontrar também que a velocidade da reação é igual a 3 mol por litro por minuto. Tranquilo? Assim, a gente estabelece que a velocidade de formação, a velocidade da reação, na verdade, é igual a velocidade de decomposição do O3 dividido por 2, que é igual a velocidade média de formação do O2 dividido por 3. Tranquilo? Então, pessoal, nossa aula está terminando por aqui. Peço que vocês façam lá os exercícios da semana 3 do PET volume 4 e não deixe de tirar suas dúvidas lá pelo WhatsApp. Joia? Bons estudos a todos, então. Até a próxima e valeu!